Bom, continuando parte 2 do exercício, a gente agora já calculou todas as frequências. Eu vou calcular agora as medidas de posição. As medidas de posição são 3, tá? E aí a gente chama média, a moda e a mediana. Tá? Então, a média, ela é, aqui nesse caso, que os dados não estão agrupados em classe, que são dados simples, a média ela é calculada pela soma desses dados dividido pelo total. Só que quando a gente somar 45, ó, tem que considerar que 45 se repetiu 2 vezes, então a gente tem que somar ele 2 vezes. Como é que a gente representa isso numa fórmula da média? Média, que é o x, é igual à soma de todos os x, considerando quantas vezes ele vai se multiplicar. Ele vai se repetir. Então, x vezes f. Somatório de x vezes f. Sobre somatório de f, que é o total de dados. Tá? Então, para facilitar, quando uma tabela tem frequências diferentes, aqui tudo ficou fácil, mas a gente vai dar como é a forma de fazer. A gente abre uma coluna e multiplica x vezes f, tá? E aí a gente faz 41 vezes 1 dá 40, 42 vezes 1 dá 41, 43 vezes 1, 45 vezes 2, 46 vezes 1, 52 vezes 1, 56 vezes 1, 60 vezes 1, 80 vezes 1 e 90 vezes 1. Só que é a soma que eu quero, então eu tenho que somar tudo isso aqui para dar, né, o valor. Então, 12, 15, deixa eu ver quanto é que deu aqui, deu 12, 12, 14, deu 9, vai, 5, 559, certo? Então, quem é minha média? Eu trago esse valor total, que é esse, e ponho aqui 559 dividido por somatório, que dá 10, média de 55,9 peças o primeiro candidato faz por dia. Vou botar aqui, peças por dia, tá? Quando calcular a média do segundo candidato, do terceiro, a gente já começa a decidir quem é que a gente quer contratar, né? Através dessas medidas. A moda. A moda MO, ela nesse caso, ela é uma moda simples, ela vai dizer qual é o valor de x que mais se repetiu. Olha para a frequência, quem mais se repetiu foi o valor de 45, moda igual a 45, tá? Então a média de peças é 55,9, mas mais vezes ele consegue fazer 45 do que as outras quantidades, certo? O que está dizendo aqui é o que ele mais consegue fazer, 45. Embora que foram poucos, mas assim é a moda, tá? Mediana. Mediana, ela vai ser a metade dessa distribuição, o valor de x que está na metade. Como essa distribuição é pequena, só são 10 dados, tá? Eu vou encontrar onde é o valor central. Ela é uma distribuição par, sendo par, o primeiro elemento dela vai estar em somatório de f sobre 2, ou n sobre 2, vai dar em quinto elemento. O segundo elemento, sendo par, ela tem 2 elementos. Vai estar nesse mais 1, então vai estar em n sobre 2 mais 1, que é igual ao quinto mais 1, que é igual ao sexto lugar.
Vamos encontrar onde está o quinto e o sexto elemento no rol. 1, 2, 3, 4, 5. Quinto elemento. Quinto. Sexto elemento. Vamos pegar esses dois elementos e fazer a média dos dois. Dá 46 mais 52 dividido por 2 dá igual a 49. Essa aqui é a minha mediana. MD igual a 49. O que é que significa a mediana? A mediana, aqui no meio, 49, é um valor que divide essa distribuição exatamente na metade. Mesmo número de valores acima e abaixo. Só que como os valores estão em ordem crescente, o que é que significa? 50% dos dados está abaixo desse valor. 50% dos dados está acima desse valor. Então, traduzindo para o nosso problema, na metade dos dias desse período, esse candidato consegue fazer mais do que 49 peças. Isso é muito bom. Tá? Na metade dos dias ele faz a menos. Tá? Então, é uma medida tanto para cima quanto para baixo. Tá? Tem uma outra medida que a gente trabalhou em sala, que se chama desvio médio. O que é o desvio médio? O desvio médio é o quanto cada valor de x desse se distancia da média. A média é 55, certo? Se a média é 55, a produção de 90 ela é distante dessa média por um valor, certo? E quem é esse valor? A gente calcula para cada um deles a distância da média e depois faz o quê? Soma todos os desvios e faz uma média dos desvios. O que é que significa isso? Quanto maior a média dos desvios, se for maior, significa que esses dados estão muito longe da média. Significa que dele para os dados tem uma dispersão grande, os dados estão distantes. Se todo mundo estivesse perto desse dado, homogeneidade. Então, o desvio médio ele diz isso. Então, a gente vai calcular aqui o desvio médio, colocar a fórmula. Desvio médio é somar todos os desvios, só porque a gente precisa somar o desvio positivo, tá? Porque quando está para baixo ele é negativo, quando está para cima ele é positivo. O que é que interessa a gente é a distância, e distância é positiva. Sobre, somatório de todos os desvios sobre o número total de dados, tá? Na nossa tabela, o desvio ele pode ser calculado cada valor de x menos a sua média. Essa é a fórmula. Só que a gente precisa considerar cada valor de x, quantas vezes o valor de x se repete. Porque se repete duas vezes o x, eu tenho dois desvios com esse valor. Então, eu preciso multiplicar pela frequência. E n a gente está chamando de somatório de f, certo? Então, eu vou criar essa tabelinha aqui para calcular x menos média multiplicado pela frequência, certo? Bom, x menos a média multiplicado pela frequência. Vamos fazer 42, que é o meu x, né? Vou fazer só do primeiro aqui, ó. 42 menos 55 dá 13,9 vezes 1, né? Vezes 1 dá 13,9. Mesma coisa eu vou fazer, 43 menos 55,9 dá 12,9 vezes 1 dá o próprio 12,9. Então, eu vou fazer a mesma coisa para todos os dados. Esse menos esse multiplicado por essa frequência. Então, aqui a gente tem 21,8, 9,9, 3,9, 0,1, 4,1, 24,1, 34,1. Mas eu preciso a soma de tudo isso aqui que eu calculei. Então, a soma eu faço aqui.
A soma dessa coluna, já calculei aqui, deu 124,8. Pego esse valor aqui, 124,8, divido por 10. Então, finalmente eu tenho que meu desvio médio é 12,48, certo? Então, em média, os dados estão distantes 12 peças dessa produção, tá? Então, eu posso ter dias com 12 peças a mais, dias com 12 peças a menos em média. Tá? Bom, finalizando, a gente quer fazer aqui um gráfico para saber como é que se comporta essa distribuição, tá? A gente precisa saber se essa distribuição é simétrica ou assimétrica. Se ela for assimétrica, então eu tenho aqui o seguinte caso. Pode ser simétrica, ela se comporta assim, da mesma forma para os dois lados do eixo central. Ela pode ser assimétrica positiva quando ela cresce para cima, para mais. Ela pode ser assimétrica positiva quando ela cresce para menos, certo? Bom, como esse pico aqui tem a ver com moda, que é a frequência, o número de dados que mais se repete é o que está mais alto, certo? Então, isso daqui é uma relação entre moda, a média, quando a gente puxa os dados para cima, ela se afasta mais para cá. Média e mediana. Então, eu vou ter que comparar essas três medidas, tá? No nosso caso, eu já tenho as medidas. Minha média, minha mediana, minha moda e minha mediana, tá? A gente vai colocar aqui, ó, em ordem crescente. Quem é o maior dos três? Média. Quem é o segundo maior? Mediana. Então, média maior do que a mediana. E é maior do que a moda, certo? Então, a moda é o menor valor. Ó, se eu fosse olhar para esse gráfico, olha a moda aqui, ó. A moda está no valor maior. E esse, a moda está no valor menor. Então, eu estou falando dessa assimetria. Nossa curva, ela vai ter mais ou menos esse formato aqui. Vai ser uma assimetria positiva. Como é que a gente vê isso? Faz o gráfico. Faz aqui o gráfico. Fazer um gráfico. Bota aqui o valor de x, 42, 43, 45, 46, 52, e aí põe aqui todos os valores. O valor, e aqui eu ponho a frequência. Esse aqui é o valor de x. Tem que botar todos os valores, mas aqui é só para dar uma noção. Vamos lá. Aqui frequência 2, frequência 1. 42 só se repete uma vez. 43 se repete uma vez. Eu vou botando aqui, ó. 42 se repetiu duas vezes. Uma e os outros todos uma, né? Isso sugere que eu tenho um pico aqui e os outros todos são 1. Tá vendo, ó? Então, caiu numa assimetria positiva. Gente, o que é importante nisso? Se eu olhar para um funcionário que eu estou contratando para fazer uma produção e eu tenho um pico em maiores valores aqui, 43, é porque a forma dele produzir, vamos botar aqui a média. A média tá aqui, ó, 55, 52, 55, certo? Ele produz em média por aqui, mas muitas vezes ele faz isso daqui, ó, é o que tá dizendo a moda. Em muitos dias ele faz isso daqui. Mas a média dele é alta. Por quê? Porque tem dia que ele estoura a produção. Olha aqui, ó, fez 90.
aí compensa o que ele fez, né? A média foi puxada para cima por causa que tiveram dias que ele produziu muito, né? Queria conseguir um emprego e deu tudo aqui, ó, né? Então, isso aqui é a análise dessa série do candidato 1. Vocês podem fazer o mesmo para o candidato 2 e avaliar quem é que vocês acham que deve ser contratado, tá?